Olá, aluno! Aqui é a professora Maíra Nascimento e esta é a continuação da aula sobre o capítulo 17, a opinião na ciência e na cultura do livro de produção de textos. Bem, sabemos que a opinião significa a manifestação de uma forma de ver o mundo, representando o estado de espírito e a atitude de um indivíduo ou de um grupo em relação a um determinado parâmetro ou realidade. A opinião de uma pessoa é tudo aquilo que ela acredita ser verdadeiro. Partindo desse conceito, vamos estudar dois gêneros textuais, onde o primeiro é permeado de opiniões e o segundo não deve apresentar tanta opinião assim. Estamos falando da resenha e sinopse. Vamos começar a nossa aula abordando o gênero textual resenha. Apesar de muitos pensarem que este termo é atual, pois também é considerado como uma gíria, podendo significar um encontro de amigos, festinha, baladinha, etc., resenha, no seu sentido real, é um gênero textual e, como tal, apresenta objetivos, elementos fundamentais e uma forma a ser seguida. Sabendo disso, lanço uma pergunta a você, aluno. Como você faz para indicar um filme, livro ou série para um amigo seu? Com certeza, você já deve ter tido contato com este produto cultural e já deve ter sua opinião formada, já deve ter produzido seu juízo de valor referente a este produto. Dessa forma, você utiliza a argumentação para defender que o livro, filme ou série é muito bom ou não é tão bom assim. Não basta dizer que é bom, tem que dizer por que ele é bom. Mas, e quando não temos a indicação de um amigo? E se você ouvir falar de uma série, por exemplo? Como você pode saber se ela é boa ou não, antes mesmo de assistir? Para isso, temos a resenha. Esse gênero textual, de forma breve, descreve, analisa e avalia uma obra, livro, filme, série, música, etc. E onde podemos encontrar esse tipo de texto? Geralmente, os jornais e revistas trazem colunas de resenhas. No entanto, o mais comum é buscarmos essas informações pela internet em sites especializados. Vamos conhecer uma resenha de um filme? O site Omelete é um desses sites especializados. Eu trouxe para você o print deste site. A resenha é sobre a primeira temporada da série Anne com E, na tradução em português. A história é baseada no livro Anne de Green Gables, uma obra clássica canadense. Nesta resenha, temos algumas informações sobre a série, como o contexto em que se passa a história, traz o nome da autora da obra resenhada, quem produziu, o nome do diretor. Na sequência, temos detalhes da obra, os temas que são trabalhados na série, a apresentação dos personagens e um pouco da história. Por fim, no último parágrafo, é possível perceber a opinião da resenhista. Como já vimos, a resenha é um gênero permeado por opiniões. Na resenha apresentada, a opinião da resenhista não fica evidente apenas no último parágrafo. Sua opinião permeia todo o texto. Ela não utiliza palavras óbvias como gostei ou muito boa. No entanto, utiliza vários recursos linguísticos para demonstrar o seu posicionamento quanto à obra. Você pode conferir esta resenha no site www.omelete.com.br. Há dois tipos de resenha: a resenha descritiva e a resenha crítica ou opinativa. Resenha descritiva. Nesse tipo de texto, também conhecido como resenha técnica ou científica, o autor analisa as ideias apresentadas, sua consistência e pertinência, sem apresentar juízo de valor. A resenha crítica ou opinativa é apresentado os critérios de julgamento, que são valor, a beleza, o estilo, etc., que são apreciados com argumentos. Há também os elementos fundamentais de uma resenha: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução
percebemos a apresentação da obra em um breve resumo, fundamental para que o leitor saiba qual é o objeto da resenha, o desenvolvimento e a análise da obra resenhada. E, na conclusão, no caso da resenha crítica, é apresentada a opinião, o ponto de vista do autor do texto em relação à obra resenhada. Agora, nós estamos vendo os 2 primeiros parágrafos da resenha retirada do site Omelete. Perceba que já na introdução percebemos a presença de juízo de valor em relação à obra resenhada. De forma gostosa de assistir, elas não deixam o episódio carregado. Este é o 3º parágrafo do texto e o primeiro do desenvolvimento. Neste parágrafo, a história é apresentada para o público, assim como os demais parágrafos. Também é apresentada os personagens da série, e percebemos a opinião da autora nos trechos destacados. Se torna uma série delicada, otimista e envolvente, gera empatia com o público que a assiste, como se ela precisasse conquistar o público enquanto faz o mesmo com os irmãos Marilla e Matthew. Aqui temos o último parágrafo. Vamos analisar o último período destacado. Perceba que aqui fica evidente a opinião da autora em relação à série. Seja como for, Anne com E tem um grande potencial, principalmente se seguir os livros clássicos que mostram o desenvolvimento de Anne até a sua idade adulta. Agora, vamos apresentar um outro gênero textual desta aula, que é a sinopse. Outro gênero que estamos acostumados a ver em torno de filmes, livros, séries, etc. é a sinopse, que é o relato breve que apresenta uma visão geral sobre determinado produto cultural. Veja, aqui eu trouxe a sinopse da série Anne com E. Perceba que ela é bem mais curta que uma resenha e traz informações sobre título, autor ou diretor e atores participantes. A sinopse também relata brevemente o enredo ou o tema, como outras informações, como nós temos. Depois de 13 anos sofrendo no sistema de assistência social, a órfã Anne é mandada para morar com uma solteirona e seu irmão. Munida de sua imaginação e de seu intelecto, a pequena Anne vai transformar a vida de sua família adotiva e da cidade que lhe abrigou, lutando pela sua aceitação e pelo seu lugar no mundo. Mas atenção! Não confunda a sinopse com a resenha. A sinopse é um relato breve que oferece uma visão geral do filme, livro, série, peça teatral, entre outros. Ela não deve ser confundida com a resenha crítica, porque nela não se emite opinião, e nem com o resumo, porque é bem mais sucinta. Embora as sinopses não veiculem opinião, é comum que sejam acompanhadas de símbolos avaliativos, estrelas, bolinhas, corações, ou mesmo adjetivos, ótimo, bom, regular, ruim, indicativos, muitas vezes, da avaliação dos críticos. É o que acontece na sinopse que analisamos. Dessa forma, me despeço. Espero que tenham aproveitado a aula. Não esqueça de fazer as atividades do capítulo 17. Obrigada e até breve.